Olá pessoal, tudo bem? Estamos então começando aí mais um vídeo dessa série de vídeos que a gente vem fazendo e falando sobre Bíblia, trabalhando, né, durante esse período aí que nós estamos vivendo de quarentena ou de pandemia e refletindo um pouco sobre a palavra de Deus no sentido da formação. Um tema que tem sido muito comentado, as pessoas têm conversado comigo, é sobre a questão da ansiedade, né? Muitas pessoas estão ansiosas devido a toda essa situação, a todas essas questões que nós estamos vivendo. Então, eu fui buscar lá na carta de São Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 9, onde São Paulo dá orientações de como a gente, de como um cristão, né, de como é que a gente pode viver em paz, de como ter paz nesses momentos, nessas horas de dificuldade. Paulo escreveu essas palavras quando ele estava preso em Roma. Ele tinha recebido então a visita de um amigo que era da igreja de Filipe. Esse amigo levou até ele alguma oferta, né, uma colaboração que veio da comunidade. Então essa carta que Paulo escreve é como se fosse um recibo da parte dele, dizendo: olha, recebi a oferta de vocês, muito obrigado, né? E ao mesmo tempo também em que Paulo escuta esse amigo, na qual ele fala para ele das dificuldades, dos problemas que a comunidade vem enfrentando. Então Paulo aproveita também essa carta e manda algumas orientações para a comunidade dos filipenses. Uma das preocupações que foi levada até Paulo por esse amigo é justamente sobre a questão da ansiedade, da angústia que essa comunidade vivia. É importante lembrar que os cristãos daquela época eles tinham muitos problemas, né? E alguns, é claro, são parecidos com os nossos, né? Era questão de doença, era enfermidade, era dor, era também as perseguições, era controvérsias acerca da pregação do evangelho por causa dos judeus. Enfim, eles viviam na busca de uma paz interior em meio a tudo isso, assim como nós também, né? Hoje estamos buscando, nesse momento em que estamos vivendo, né? Nós também temos muitos problemas, né? Estamos passando aí por problemas políticos, problemas econômicos, problemas na área da saúde, problemas também religiosos, né? Até divisões dentro da nossa igreja por conta de todas essas questões. Então, essa busca por viver em paz em um ambiente onde se tem essa pressão por todos os lados, queira ou não, ela já é uma marca do ser do cristão. Então, por isso, boa parte das cartas do Novo Testamento, nas quais elas são direcionadas para as comunidades, elas vêm tratando desse assunto, né, de como viver em paz, de como viver e vencer a ansiedade, como ter descanso nesse mundo cheio de dor, cheio de sofrimento, né, de contrariedade, como nós rezamos nesse vale de lágrimas, enfim. Então, a partir do versículo 6, São Paulo ele nos dá três orientações de como não viver ansioso e então experimentar a paz de Deus no coração. A primeira das três orientações é rezar, é orar. Vai dizer assim: não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica em ação de graças. E a paz, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então Paulo, nessa sua fala, né, ele proíbe os cristãos, proíbe os irmãos dessa comunidade de fazer o quê? De andarem ansiosos, né? Tanto que ele diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ter ansiedade não é pecado, né? Porém, o viver ansioso pode nos levar a pecar. Nós temos ansiedade, que é muitas vezes, inclusive, resultados, né, de problemas físicos e que, de fato, precisam até de uma orientação médica, né, precisam de tratamento, precisam de remédios para que seja tratada essa ansiedade que muitas vezes já é próprio do ser, já é genético, né, até hereditário. Mas boa parte, né, São Paulo quer dizer que boa parte dessa ansiedade ela tem um fundo espiritual. E na maioria das vezes é falta de confiança em Deus.
falta de descansar em Deus e de deixar o futuro nas mãos de Deus. É por isso que Paulo diz que isso é ruim para si e é também ruim para os outros que estão à nossa volta, né? Porque quem vive ansioso vive num estado de quê? De irritação, de nervosismo, né? A pessoa estoura por qualquer coisa, diz coisas, toma decisões muitas vezes precipitadas, enfim, não dorme de noite. Além do sofrimento que ela tem, acaba trazendo também sofrimento para quem está próximo, para as outras pessoas. Portanto, a orientação que Paulo dá é: não vivam ansiosos de coisa alguma. E Paulo aqui já se antecipa, né? Antes que alguém reclame ou diga: ah, não, mas o meu caso é diferente, meu problema é diferente, minha situação é outra, né? São Paulo já diz: olha, de coisa alguma, né? Não tem desculpa. Ou seja, não há nada que justifique para que o cristão viva ansioso, né? Se a causa ou a razão é espiritual, que é a falta de confiança em Deus, nas suas palavras e nas suas promessas, então confie. O que fazer então, né, para não vivermos ansiosos? No versículo 6 vai dizer: seja apresentada a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica em ação de graças. Ou seja, ao invés de viver ansioso, reze, ore, trazer diante de Deus os seus pedidos, a sua oração, abrir o coração diante de Deus, né? Também a súplica, onde nos colocamos diante de Deus, muitas vezes na condição de alguém dependente, impotente, ou seja, quando nós estamos naquela condição de não conseguirmos resolver nada na nossa vida. Então, por isso, confiando apenas na misericórdia de Deus. Então, traga diante de Deus a sua oração e a sua súplica. E ações de graças, que é já antecipadamente agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que Ele me escuta e que, se for da vontade dEle, Ele irá fazer isso. Então, boa parte da nossa ansiedade, né, segundo Paulo, é porque não rezamos, é porque não levamos nossas preces diante de Deus, é porque não gastamos tempo diante de Deus, colocando aos seus pés, diante da cruz de Cristo, aquilo que nos aflige. Então, o nosso futuro, né, os nossos filhos, os nossos negócios, a nossa saúde, tudo aquilo que ameaça tirar a nossa paz. Então, é a primeira orientação de São Paulo. Para não vivermos ansiosos, é orar, é rezar. Busque a Deus, gaste tempo com Deus, né? Diga a Ele o que lhe aflige, né? Paulo nos promete, versículo 7, então a paz de Deus, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Olha a promessa que Paulo faz, né? A paz de Deus, ela é o que? Ela é um sentimento, né? É você sentir-se bem, é sentir-se em paz com Deus, é ter essa tranquilidade no coração. Paulo promete aqui a paz de Deus, ou seja, essa sensação, né, que nós procuramos muitas vezes e não conseguimos, que é essa sensação de calmaria, de harmonia no coração, de tranquilidade, mesmo sabendo que muitas vezes, né, que nós temos muitos problemas lá fora nos esperando. Então ele promete essa paz de Deus como um guarda, né? A paz de Deus guardará. Esse guardará aqui é como um guarda armado, né, como se fosse um soldado, que vai fazer o quê? Ele vai guardar, como se ele estivesse ali equipado, né, montando guarda à entrada da nossa mente e do nosso coração, para não deixar passar nenhuma ansiedade. Como ele diz, a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Vai ficar cuidando para que nada incomode a nossa mente e o nosso coração, para ficarmos em paz, para ficarmos tranquilos, serenos, mesmo com dificuldades, né, como essas que nós estamos enfrentando nesse momento. Então, a primeira coisa a fazer é rezar, é se fazer conhecida por Deus as nossas angústias, as nossas aflições e os nossos medos. A segunda orientação de São Paulo é meditar no que é certo, né? Versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, ocupai-vos com o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso,
virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Então, seja isso o que ocupe o nosso pensamento. Boa parte de nossas ansiedades e aflições, elas são o quê? Elas são frutos daquilo que nós pensamos. Por exemplo, se pensamos em um ente querido que já faleceu, logo nos vem o quê? Nos vem o sentimento de dor, nos vem o sentimento de tristeza, nos vem o sentimento de saudade. E quando nós pensamos em um problema que temos, que resolver, seja amanhã, ou seja semana que vem, ou seja o mês que vem, logo nos vem o quê? Logo nos vem aquela ansiedade, começa a nos vir a preocupação, tudo isso já aparece em nosso coração. Então, as emoções, elas são o resultado daquilo que nós pensamos. Portanto, se ocupamos a nossa mente, o nosso coração só com as angústias dessa vida, se nossa mente fica trabalhando o tempo todo com essas coisas, nunca que vamos experimentar a paz de Deus em nosso coração. O que Paulo nos diz? O que deve ocupar o meu pensamento? Ele fala o que é verdadeiro, o que é nobre, justo, puro, amável, honroso, de virtude e de louvor. Não é aqui uma questão de tem que ter pensamento positivo. Não, não é isso. Mas sim ocupar a nossa mente com aquilo que é agradável a Deus. É ocupar a mente com as coisas de Deus. A nossa cabeça, ela é muito daquilo que a gente lê e muito daquilo também que a gente vê. Então, se passamos o dia assistindo televisão, ou mexendo no Facebook, ou procurando nas mídias sociais, vendo aquilo que não presta, aquilo que muitas vezes é mentira, vendo a vaidade e a exposição humana, só voltada para as coisas desse mundo, é claro que a nossa mente vai se ocupar dessas coisas. Agora, se nós fazemos a experiência de colocarmos, por exemplo, na nossa vida, uma leitura diária da Palavra de Deus, ou a escuta da Palavra de Deus, a leitura de bons livros, ouvir coisas boas, boas homilias, boas pregações, boas palestras, formação, se alimentamos a nossa mente com aquilo que vem de Deus, a paz de Deus vai estar e vai encher o nosso coração. Agora, se passamos o dia todo enchendo com aquilo que não nos fortalece, que não colabora, que é contrário à vontade de Deus, não é à toa que estejamos angustiados, ansiosos, ou seja, não temos paz, o coração está sempre agitado. Então, quer ter paz com Deus? Primeiro, reze, ore. Segundo, pense. Ocupe a sua mente com aquilo que vem de Deus. E a terceira coisa que Paulo então nos recomenda para termos paz, para vencermos essa ansiedade, é praticar aquilo que é correto. Portanto, é orar, pensar e praticar. No versículo 9, vai dizer: o que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai, diz São Paulo. E a promessa que ele acaba fazendo no final: e o Deus da paz estará convosco. É o Deus que me dá essa paz, é o Deus que faz com que eu experimente essa paz. Não só com Ele, mas também dele. Não é só eu estar em paz com Ele, porque existe essa inimizade entre eu e Deus, não. Agora, não é só estar em paz com Ele, mas também estar com a paz dele. Essa paz é uma paz sobrenatural que nos é dada pelo Espírito Santo que habita em nós, porque o fruto do Espírito Santo é o quê? É a paz. Para isso, precisamos praticar, diz São Paulo, aquilo que aprendemos, aquilo que recebemos, ouvimos e vimos no apóstolo Paulo. Paulo está dizendo aqui nesse versículo 9, assim, olha, quando estive aí, vocês viram o que eu fiz, ouviram o que eu disse, receberam o que eu ensinei e aprenderam tudo aquilo que eu transmiti. Façam isso, pratiquem essas coisas e o Deus da paz será com vocês. Então, a razão pela qual muita gente também anda ansiosa é porque não praticam a palavra de Deus, não colocam a palavra de Deus em prática. Às vezes até sabem, ouvem, leem, sabe, de cor e salteado, porém, não colocam em prática. Sabem que muitas coisas não devem ser feitas, mas fazem assim mesmo. E sabem que tem coisas que precisam ser feitas, como, por exemplo, perdoar,
esquecer, amar ao próximo, ser obediente e acabam desobedecendo a Deus e não fazendo. Daí, na hora que desobedecemos a Deus, né, isso acontece e faz o quê? Acaba entristecendo o Espírito Santo e a paz de Deus, o Deus da paz, já não estará conosco. Se queremos viver em paz, né, sem essa ansiedade, então nós temos que rezar, né, orar, depois encher a cabeça com aquilo que vem de Deus, com aquilo que agrada a Deus e praticar, colocar em prática a palavra de Deus. Daí sim, nós vamos de fato andar em paz, né? Agora, como é que a gente vai andar em paz se a gente não gasta tempo em oração, se não pensamos e refletimos sobre a palavra de Deus e se não vivemos e não colocamos em prática aquilo que é de acordo com o Evangelho? Aí, é claro, não tem como encontrar paz. Essa carta de São Paulo nos mostra do desejo de Deus de nos dar dessa sua paz, né? De que nós experimentamos ainda aqui nessa vida a sua paz. Como nos diz Jesus, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Meu irmão, até o próximo vídeo.